Tem gente que deixa levar e leva uma vida inteira. Será que depois não vai dar problema, não? Na fala, na garganta, com rouquidão ou sei lá o quê. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as causas para o pigarro na garganta e quando a gente deve procurar ajuda médica. Tem gente que passa uma vida... Você já conhece a pessoa só com a história do pigarro. Uma vida inteira. E aí o que acontece? Além do pigarro, tem aquela mania, vira um vício, que às vezes você está perto das pessoas e você não percebe. Você já vai estar fazendo, né? Já vai estar tendo esse comportamento. E aí a gente quer saber por que isso acontece e como é que a gente pode fazer para tratar pessoas que estejam passando por esta situação. E eu já estou curiosa, inclusive a gente quis falar sobre esse assunto, porque algumas pessoas pediram, olha, vocês estão sempre trazendo assuntos diferenciados, estão sempre falando sobre doenças diferenciadas. Vanusa, fala sobre esse assunto, porque é algo que me incomoda e quem tem isso é meu marido. Será que isso só acontece com homens? Acontece com mulheres também? Vamos conversar com ele agora para a gente saber quais são as causas, como tratar. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Tava com saudade. Muito obrigado pelo convite. Rapaz, você tá difícil, olha só que chique. Agenda lotada, né, doutor? Tentando compensar o tempo, mas Verdade. sempre disponível. Mas é um prazer estar te recebendo aqui. Linkelson, a gente quer entender um pouco mais a respeito dessa história de pigarro na garganta. Certo. Pigarro na garganta, na verdade, é um próprio sintoma do paciente que ele relata pelo incômodo, ele refere principalmente na região da garganta, que é lá no final da língua, no final da boca. Porém, a causa, elas são diversas. Sim. Eles acreditam que os pacientes sempre têm algum problema de inflamação na garganta. Porém, são diversos locais e etiologias que podem desencadear problema do nariz, problema propriamente na garganta, na orofaringe, que nós chamamos, na região da faringe, que é aqui no pescoço, aqui um pouco mais embaixo, na própria corda vocal, onde eu estou exprimindo a minha voz, e tem até causas de estômago e de intestino. É mesmo? Ou seja, resumindo, pode vir da região de baixo para cima, ínfero superior, ou de cima para baixo, súpero inferior. E muitas vezes a população acha que é comum. É uma coisa do dia a dia, é uma coisa que eu já adquiri, meu pai tinha, obrigado, tem. Que tem, né? Justamente. Mas atrapalha o dia a dia e muitas vezes pode estar dizendo que você tem uma doença, pode ser benigna, mas também pode ser maligna. Quais são os sintomas dessa doença e por que isso acontece? Os sintomas, propriamente o pigarro não obrigatoriamente é uma doença, ela é uma manifestação de um sintoma de um paciente que pode tá querendo dizer tem algo errado. Justamente, que tem e que algo... pode ser uma outra doença, E que pode ser uma doença de fato. Isso, justamente. Entendi. Como, por exemplo, queixa nasal, paciente que tem rinite, sinusite pode ocasionar pigarro. Pacientes que têm amidalite faringite, que é a infecção lá no final da boca, em algumas estruturas do sistema linfático, pode dar pigarro. Pacientes que têm refluxo faringolaríngeo ou gastroesofágico, pode ocasionar pigarro. Pacientes que têm doenças mais agressivas, como por exemplo, infecções neoplásicas, nós chamamos cânceres, primeira manifestação pode ser pigarro. A questão de você ficar tendo esse pigarro constante é um problema, porque você ficar fazendo a atuação de... Isso você está fazendo um processo de agressão da prega vocal, que são duas estruturas onde a gente emite a voz. Se nós fazemos um processo de musculação, academia, você percebe que tem uma hora que a gente adquire uma fadiga. Sim. E essa fadiga, ela termina cansando um pouco a musculatura e que tem que deixar em repouso para se restabelecer. Esse processo do pigarro, ele faz impactos fortes na prega vocal, onde termina ocasionando um processo muitas vezes de dor, incômodo e secundariamente pode até lesionar e ocasionar outras doenças. Nós vamos falar sobre isso. Eu queria que você pudesse passar para quem está em casa se no momento que você tem um pigarro e você insiste nesse pigarro, você
pode ter problemas de calo vocal? Pode. Ou o próprio calo vocal pode ser também um alerta de que você está com pigarro por causa do calo vocal? Você foi no ponto correto. Tanto o calo vocal, que nós chamamos de nódulo vocal, pode desencadear o pigarro, como o pigarro, através de outra manifestação, pode causar o calo, que é o nódulo vocal. E isso, consequentemente, vai agredindo mais ainda a corda vocal e vai piorando. Acontece muito isso em profissionais de voz, jornalismo, professores, cantores, mas não obrigatoriamente nesses profissionais. Pode desencadear em qualquer parte da população. Isso muitas vezes você fazendo um acompanhamento, tratamento otorrinolaringológico e fonoaudiológico com fonoterapia, claro que tem que se diagnosticar primeiro para depois fazer o tratamento. Não acreditar que precisa fazer um tratamento prévio de maneira empírica, sem investigar. E muitas vezes, ocasionando essa agressão, tem um incômodo recorrente do paciente e gerar outras lesões secundárias. Sim. Pacientes que adquirem isso há meses e anos, isso termina propiciando outras lesões que atrapalham bastante a qualidade de vida dele mesmo e do parceiro que convive. Tem como citar algumas Das lesões? Das lesões da corda vocal, por exemplo, pode nódulo, pólipo em prega vocal. Você pode ter algum granuloma de corda vocal, que são, resumindo, isso são alguns caroços que tem na corda vocal desencadeado por exemplo, o granuloma por refluxo. Pode também, como eu citei previamente, a secreção que vem de uma rinite ou sinusite, ela fica escorrendo aqui na região superior do nariz, vem na parte lateral e chega até na região da prega vocal, que irrita. Nós temos uma sensibilidade nessa região. E ela sente, e ela nos vai manifestar através de um sintoma, como, por exemplo, o pigarro. Linkelson, é tão importante a gente ter esse bate-papo aqui, a gente conversar sobre esse assunto, que nós estamos falando de pigarro. E, de repente, um pigarro que não é uma doença, é um sintoma, que vai lhe levar a fazer exames ao ponto de você identificar outros problemas. Agora tu para pensar. Quem já está há muitos anos com esse pigarro, nunca procurou um profissional, nunca procurou entender por que tem esse pigarro. E aí, você já imaginou quantas lesões e quantos problemas você pode ter trazido para você, tendo resolvido precocemente, tendo resolvido bem antes através da prevenção? Eu vou te contar uma história, Linkelson, que chama a atenção de pessoas que estão aí na área de jornalismo, que pretendem ser comunicadores, professores, pessoas que hoje estão na ativa, seja nas redes sociais, trabalhando profissionalmente com a voz. Hoje o Linkelson é otorrinolaringologista, mas também está entrando nesse mundo da comunicação através do próprio podcast. Sim, não é isso? Com certeza. Você tem que usar a sua voz. Presta atenção, gente. Olha o que eu estou falando aqui. Ele tem que usar a voz dele mais vezes, mas ele pelo menos é um profissional que sabe que se algo não funcionar muito bem, ele vai ter que entender por que aquilo não está acontecendo. E você que não sabe, né? No início da minha profissão, Linkelson, eu, enfim, não sabia como usar minha voz, se eu estava usando certamente ou não. Com o passar do tempo, eu comecei a ir para os palcos, comecei a ir para os cerimoniais. Em algumas vezes eu sentia que eu estava rouca. E aí quando chegava no dia seguinte, que eu tinha que ir para o rádio, ou que eu tinha que ir para a televisão, eu me incomodava. Aí eu fui procurar um profissional, ainda bem que logo. E lá eu percebi através de um exame que eu estava com refluxo e que minha rouquidão tinha a ver com o início de um calo vocal. Isso. O que aconteceu? Eu fui fazer todo aquele tratamento, né, dos próprios exercícios, mudei algumas coisas na minha vida que não estavam certas e aprendi a usar a voz, né? E percebi que tinha um pouquinho de alergia. Daí então, foi logo no início da minha carreira. Muitas pessoas me percebiam eu rouca. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem gente que quer trabalhar com a comunicação, mas não quer se atentar ao que vai trabalhar. Que tem que procurar um profissional para saber como é que tá. Isso é muito verdade para quem está assistindo o nosso programa? Acontece bastante. Pigarro é uma manifestação muito comum no consultório, uma das mais comuns.
E profissionais como você, eu tenho diversos pacientes que são profissionais de voz, professores da área do jornalismo, em que acontece essa manifestação para o próprio paciente e termina desencadeando esse problema bem mais abrupto. Você utilizar a voz no seu processo de trabalho e tudo, é uma coisa importante, claro, porém, as pessoas elas não têm esse hábito de fazer o descanso, um repouso da voz. Você está aqui trabalhando, você está atuando, mas fora das câmeras, em algum momento você tem que fazer um repouso. A corda vocal ela é um músculo e ela tem que descansar da mesma maneira. Se você estiver fazendo esse processo recorrente sem dar um descanso, ela vai sofrer um estresse, onde alguma manifestação de doença vai desencadear. Pode ser associado com outra doença, por exemplo, refluxo, que pode agravar um pouco o nódulo, ou vice-versa, mas termina sendo um processo que tardiamente pode desencadear um problema muito maior, podendo ser até caso cirúrgico. Não é só tratamento clínico ou medicamentoso. Eu acho que lembrando de um ponto onde muitas pessoas elas terminam passando despercebido. Até mesmo a alimentação, ele pode desencadear o processo de pigarro. O mais comum são pacientes que têm um processo, retomando o processo do refluxo. Não que sejam substâncias ruins, elas ajudam para o nosso dia a dia e são essenciais. Mas você fazendo a investigação e o diagnóstico junto com o tratamento correto, você faz uma abdicação de alguns alimentos que o otorrino, o próprio nutricionista, pode poder ajudar nessas partes, como por exemplo, algumas pessoas fazem uma certa restrição de substâncias ácidas, algumas com vitamina C. Não é que é abolir a vitamina C, mas algumas restrições porque terminam irritando mais ainda a mucosa. Tem gente que exagera na vitamina, né? Justamente, com limão, com laranja, substâncias, por exemplo, café, tem pessoas que consomem abruptamente tanto a frequência como a quantidade. Não é abolir. Isso, espero que isso fique bem esclarecido. Claro, não, está bem esclarecido. A questão também do cigarro e a questão da bebida alcoólica. Da bebida alcoólica, né? E principalmente relacionado a esse costume do dia a dia. Você sabe que você está tendo um vício. Sim. E você não percebe que aquele vício está te fazendo mal. Quando é que a gente pode dizer que esse caso se tornou grave? Esse caso se torna grave, muitas vezes, a partir de um momento em que o paciente ele tem um processo associado com outro sintoma. Sim. Estou sentindo um pigarro, mas está incomodando para me engolir. Estou sentindo um pigarro, mas está alterando a minha voz. Estou sentindo um pigarro, mas estou sentindo um pouco de cansaço, falta de ar nessa região aqui do pescoço. Lembrando que não procure somente profissional quando existir essas manifestações. O pigarro ele já está lhe avisando previamente. E não é correto. E não é pigarro, correto. Né? Vocês que trabalham nessa área sabem que o pigarro não faz bem para a voz de ninguém, né? Justamente. Inclusive eu sou pego muitas vezes de surpresa, já fazendo toda a anamnese, investigação do paciente, e eu acredito ser uma doença mais relativamente benigna, incipiente no início, mas não. Muitas vezes já é um quadro bem abrupto para a gente intervir de maneira bem precoce. É porque eu costumo dizer, são os pacientes que vou deixar para amanhã. Esse deixar para amanhã é que termina complicando o paciente. Kelson, a história também de você, através do pigarro, algum tipo de secreção que não é saudável está ali descendo. Justamente. Isso também é uma outra situação complicada, né? Ocorre e principalmente está acontecendo bastante nesse período, principalmente na nossa região, na capital em Teresina, que nós temos um período de sazonalidade, muitas chuvas, alteração climática, afeta muitas vias aéreas superiores das pessoas. Isso termina afetando, lembrando que pode ocasionar doutor, estou com sensação do nariz entupido, sensação de uma secreção no nariz. E muitas vezes eles acreditam que não estão tendo, porque não está vendo aqui para a região anterior, aqui fora. Mas nós temos a via de drenagem, que é para frente e para trás, que é posterior. E ela pode percorrer toda essa região. Pegando ouvido, garganta, estômago e intestino.
e pode desencadear todos esses sintomas. Nossa, que situação. Vamos, pra gente encerrar esse Sim. bate-papo da gente, me fala da questão daqueles itens que as pessoas usam dentro de casa. A gente sabe que os exercícios são maravilhosos, obviamente, para você fazê-los é interessante que você procure um profissional, né? Um profissional da voz também. E vamos falar sobre água com sal, chá, óleo. E óleo resolve? Eu queria que você me falasse que história é essa, que são as coisas caseiras que as pessoas usam, e sobre o próprio bicarbonato com limão. Pessoas utilizam produtos naturais com o intuito de poder fazer a melhoria de algum sintoma. Claro que todas as medicações que são fabricadas, elas já vêm de algum utensílio natural. Substâncias naturais são ótimas, ajudam muito no dia a dia. O problema são algumas concepções erradas, misticismos que terminam vindo assim de longa data, que acreditam que melhoram. Se o processo de vitamina C com limão, que tem um processo ácido, paciente que muitas vezes tem refluxo, faz isso, você acha que vai melhorar? Termina piorando. Ajuda com o bicarbonato, fazer enxágue, bochecho, gargarejo na região da garganta. Ajuda, por exemplo, em pessoas que têm acúmulo de cásium, um resto de comida dentro da amígdala. E sem o limão, né? E sem o limão. Pra Não que o precisa limão, obrigatoriamente o limão para isso. Sim. Claro que ele tem sua contribuição incrível para o nosso dia a dia, para a nossa saúde, mas para esse efeito ele é um pouco afastado. A gente não precisa utilizar isso. Mas, por exemplo, vai ajudar para essa região dessa retirada de cásium, para quem tem uma amidalite, infecção da amígdala, por esses cásiums que chamamos amidalite caseosa, o termo médico. E que vai ajudar. Não obrigatoriamente vai curar e a incidência é pequena. Claro que nós temos que sempre lançar a mão de medidas clínicas, medicamentosas, comportamentos, para poder ajudar antes de intervir com a medicação. Verdade. As pessoas falam muito de gengibre, né? Chá de gengibre Muito vai bom. ajudar, né? Mas é aquela história, isso são paliativos. Necessariamente, você vai ter que procurar um profissional para que ele veja onde é que está a causa, para que você venha tratá-la. Não adianta você ficar levando isso para a vida. Justamente. E assim, vira um costume. Daqui a pouco você está fazendo pigarro na frente de todo mundo, né? E aí você nem percebe que você já está com aquele pigarro, né? E julga que é normal. Sim. Ele acredita E que não isso é é uma normal. coisa que já é dele, é individual, Sim. que outros aceitam, mas não. O pigarro é semelhante a uma tosse. Tosse não é doença. Ele está lhe indicando que você tem algum problema e que você deve investigar. Ainda tem gente que diz, olha, vou beber uma bebidinha quente, já resolve. Verdade, não. Bebida quente termina não melhorando, termina agredindo um pouco a mucosa, a pele lá da região da garganta, da orofaringe, e que termina irritando mais ainda a mucosa. E beber bastante água... Pronto, é um processo... substitua tudo isso com água, né? Justamente, no Muito mínimo bom. 2 litros de água no dia. Tá Isso certo. é preconizado não só para a parte otorrinolaringológica, mas também para a parte renal, cardíaca, enfim. Muito bom, acho que o nosso bate-papo foi bem interessante. Se faltou alguma informação, fique à vontade para levar para quem está em casa. Mas eu acho que a gente encerra a nossa conversa aqui. Eu acho que sempre os pacientes devem ser alertados pela questão da própria qualidade de vida. É uma coisa que eu sempre ressalto com isso. E o pigarro é um problema, um sintoma que atrapalha a qualidade de vida da pessoa e de quem convive próximo. Ele está lhe alertando que tem algo, alguma doença, mesmo que seja simples, que merece ser tratada para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Procure o seu médico otorrinolaringologista para poder fazer essa primeira avaliação e que você tenha um diagnóstico correto e o tratamento adequado para o seu dia a dia. Tá certo. Eu não perguntei qual seria o exame correto para que você possa identificar. Não esses tem problemas, obrigatoriamente um exame específico, porque depende muitas vezes da causa que está se Certo. investigando. Mas para a parte do otorrino, o exame primário que muitas vezes a gente precisa solicitar é uma videolaringoscopia, fora o anamnese e o exame físico, para poder ver a região da hipofaringe. Mas claro que se o paciente tem uma queixa nasal associada ou estomacal, aí você tem que lançar a mão de outros exames complementares para poder ajudar. Linkelso, foi um prazer receber você mais uma vez aqui, tá bom? E a gente queria que você deixasse teu Instagram para as pessoas que quiserem entrar em contato com você. As pessoas que quiserem entrar em contato comigo, quiserem ver
faço bastante alguns posts sobre a nossa área da otorrino, é @Dr. Linkelson Marques. Também quiser entrar em contato para poder fazer a consulta médica, 31 07 21 21. Então fique à vontade, estou sempre disponível para tirar dúvidas, tanto via pessoal, via rede social e até presencialmente também. Muito obrigada, tá bom? Nada. Um abraço para você, um abraço para todo mundo lá, tá? Do pessoal do podcast também. Maravilha, muito bom. Indo muito bem, inclusive o seu episódio já está até nas plataformas das redes sociais. Foi um episódio bombástico. Eita, rapaz, mas olha, muito bom, muito bom.